professora do programa. Quem está fazendo parte também é a professora Ana Paula Tabagila Barbosa, da UERJ, né, que é um membro externo, e a Alexandra Coelho Pena, que é nossa professora, que é membro interno. Minhas suplentes são as professoras Silvana Soares de Araújo Mesquita e a Bruna Morizane Ferreira Alves, que aparece como externo. Rodrigo, você vai ter de 20 minutos até no máximo estourando para fazer essa apresentação. Depois eu vou dar. Agora a gente mudou, porque a orientadora é que preside. Até, sei lá, 2 meses atrás, era uma outra professora que presidia, mas aí houve uma mudança internamente na PUC, sou eu que presido a sessão. A gente vai dar a palavra para a Ana Paula e depois para a Alexandra, que já é da casa. Vamos lá. Obrigado, professora. Obrigado, Mônica, pelo convite. Então, eu venho falar um pouco da minha pesquisa e do meu trabalho de conclusão do curso de mestrado, intitulado Professores Homens da Educação Infantil do município do Rio de Janeiro, vozes, experiências, memórias e histórias. Eu os vejo nas ruas quase que diariamente. São os homens devagar, são os homens que quase que misteriosos. Eles estão esperando. Às vezes procuram um lugar bem escondido para esperar. Então estão esperando um grande acontecimento. E estão silenciosos diante do mundo. Silenciosos. Ah, mas como eles entendem as verdades de seus infinitos segundos? Os homens estão silenciosos, Manuel de Barros. E é com Manuel de Barros e a questão dos homens silenciosos que eu começo o meu estudo. Um estudo que parte não só do meu fazer acadêmico, mas da minha vida e da minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional. Conforme Antônio Nova diz, não é possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa profissão fortemente impregnada de valores, de ideias e muito exigente do ponto de vista do empenhamento e da relação humana. E na minha trajetória com pesquisa e no ofício de educação infantil, das questões que eu passei com as questões de gênero e masculinidade, e no meu ofício, atualmente no município do Rio, que surge a minha pesquisa. Porque Antônio Lopes diz que é na escola um espaço no qual o professor se faz como docente e como pessoa, espaço de vida e formação. E é assim que eu penso. A escola é no chão da escola, com as crianças, que eu me formo como sujeito, como professor e como pesquisador. O objetivo da minha investigação é conhecer e compreender as trajetórias de vida que fizeram com que os professores homens escolhessem o ofício de educação infantil, identificar e mapear o quantitativo desses docentes no município do Rio de Janeiro, vendo o processo também de inserção e permanência na rede, além de ver como as experiências, as memórias, as histórias de vida contribuíram para a constituição e o desenvolvimento da identidade profissional e pessoal desses sujeitos. Mas que rede é essa, né? Que o município do Rio. O município do Rio é dito como a maior rede da América Latina, em números de estabelecimentos, de atendimento e de professores. O município do Rio possui 2 cargos específicos para o trato com a educação infantil. São os agentes de educação infantil, os AEIs, criados em 2007, e os professores de educação infantil, que são os famosos PEIs, criados em 2010. Atualmente, a presente rede possui mais de 1.500 unidades escolares, sendo 1.016 de ensino fundamental e 518 unidades de educação infantil, que são separadas em creches conveniadas e espaço de desenvolvimento infantil, que é um espaço criado em 2010 que aglutina a creche e a pré-escola no mesmo ambiente. No total, a rede possui cerca de mais de 138 mil alunos matriculados na educação infantil, sendo desses 55.299 em creches e 83.132 nas pré-escolas. E assim, eu chego aos meus sujeitos que eu estou pesquisando, que eu pesquisei. Que são os professores de educação infantil, homens, mas que entraram nos 2 primeiros concursos, no concurso de 2010 e no concurso de 2012. Apesar do município do Rio ter realizado um último concurso em 2015, eu não trato sobre esses professores porque eu quero entender o processo de entrada e permanência desses professores na rede. Fato que, a meu ver, os professores que entraram no último concurso ainda estão passando por esse processo de entrada e de permanência. Então aqui eu trago um pouco da minha organização, do meu estudo físico, a gente pode dizer assim. Eu fiz 5 capítulos, o primeiro intitulado de Ser Professor Pesquisador, da história pessoal à escrita das histórias de outros docentes.
Nesse primeiro capítulo é um capítulo de apresentação, onde eu falo da minha história e dos diferentes caminhos que ela se tomou, tomando como partido a educação infantil, as questões de gênero e masculinidade e o território da rede municipal carioca. Histórias de vida, a experiência narrada no intercruzamento do pessoal e profissional é o meu segundo capítulo. E nele eu trago a questão das histórias de vida, que são as metodologias que eu utilizei, e também as questões dos conceitos de memória, identidade, experiência e história, que eu vou abordar um pouco mais à frente. E também falo da questão das entrevistas, que o meu estudo pega para entrelaçar das histórias de vida com as entrevistas. No meu terceiro capítulo são os homens da educação infantil, sujeitos de diferentes tempos no campo de investigação. Nesse capítulo eu faço um resgate histórico da docência na educação infantil, olhando os processos de feminização do magistério, de entrada do homem, do atendimento na educação infantil. E faço também um panorama dos estudos e das pesquisas sobre os professores homens na educação infantil. Assim, trazendo um dado mais em números, no total de 20 anos que eu encontrei, nós temos 16 pesquisas de mestrado e 4 pesquisas de doutorado abordando o tema homens na educação infantil. Além de ter encontrado mais 3 estudos na área da psicologia. Esses estudos anteriores que eu falei estão todos na área de educação. E assim, um dos outros fatores que justifica o meu interesse por fazer essa pesquisa é que não foram encontrados nenhum estudo sobre os professores de educação infantil homens da presente rede. Então é mais um motivo para eu me debruçar sobre esses sujeitos, né? O meu quarto capítulo são Caminhos, Descobertas e Realidades. Quem são e onde estão os homens que atuam na educação infantil? E nele eu faço um mapeamento através do censo escolar e de dados oferecidos pela Prefeitura do Rio, onde eu trago dados de quantos professores homens nós temos do Brasil, olhando diferentes óticas, nacional, pelas regiões, do estado, do município. E também faço uma apresentação breve dos meus professores, que foram os meus sujeitos que eu entrevistei nesse caminho. E no último capítulo são Vozes e Experiências da Educação Infantil, a docência masculina carioca como protagonista. E nele eu trago as falas, as diferentes falas e as diferentes categorias de análise que emergiram dessas falas. Então eu vou falar um pouco sobre as histórias de vida, que foram as metodologias que eu utilizei. As histórias de vida é compreendida como a ciência e a arte do indivíduo. Ela tem no cerne dela a subjetividade, a memória, o discurso e o diálogo que se fazem presente. E através das falas, o narrador analisa a sua história e reverbera ela de um outro ponto, de um outro lugar, né? No cerne desses relatos orais nós percebemos aspectos culturais, históricos, sociais e políticos. A história de vida não é um desencadeamento de fatos ocorridos, mas um panorama de uma experiência de vida comunicada. E ela é conduzida através da interação com o outro. Quando eu, pesquisador, falo com aquele sujeito, as minhas palavras atingem eles. E nisso de atingir, criam sentidos, ressignificam a sua existência e a sua história, e são reverberados através dos relatos orais. Então aqui eu trago um diagrama sobre as histórias de vida e 4 conceitos que eu acho fundamentais nas histórias de vida. Que é o conceito de história, eu me debrucei pelo conceito explorado por Benjamin, que é a história marcada por rupturas e possibilidades. Não está finalizada. Ela não é linear e não tem como a gente conhecer ela por completo. O conceito de memória, também por Benjamin, que diz que é a faculdade épica por excelência em seus processos de rememoração e reminiscência. Vale também que Peter Buck diz que a memória é a forma de reedificar o passado. A identidade, com Cláudio Dubar, que diz que a identidade ela é singular, ela é coletiva e ela é subjetiva. Ou seja, é na troca com o outro e no meu eu pessoal que eu formo e desenvolvo a minha identidade. E experiência, que eu trago o conceito de Jorge La Rosa, que de experiência é aquilo que nos toca, é aquilo que nos passa, é aquilo que é um campo de encontro, de interação com algo e de ressignificação. E é pensando na relação entre esses 4 conceitos que, a meu ver, as histórias de vida se formam. É aquilo que me toca, é aquilo que toca os meus sujeitos que são reverberados nesse trabalho. Então agora eu faço um mapeamento sobre os meus professores de educação infantil. Eu consegui esses dados pelo censo escolar, que é uma pesquisa realizada pelo INEP, que é o Instituto Anísio Teixeira, vinculado à UNEP. Quando a gente fala sobre educação infantil, nesses estudos a gente compreende tanto a creche quanto a pré-escola.
Então vamos analisando um pouco essa tabela, a gente percebe, uma ressalva é que o MEC, o INEP e o Censo Escolar só têm publicado os dados até 2014. Os mais recentes, 2015 e 2016, ainda não estão publicados, por isso não aparecem no estudo. A gente percebe na educação infantil um crescimento de 53,8% de 2007 a 2014. Porém, apesar de a gente olhar os números de professores homens, 10 mil, 15 mil, eles apenas ocupam uma média de 3,03% no território nacional. O que, a meu ver, é um número, sim, alarmante, ou até de a gente pensar, né, que professores são esses que estão atuando com essas crianças, no cuidado e na educação dessas crianças. Agora, eu trago uma questão que é uma análise, é uma relação entre a região sudeste, o estado e o município do Rio de Janeiro. Vai lembrar que quando ele traz esses dados de educação infantil, além de abordar as questões de creche e pré-escola, eles também abarcam as questões de instituições públicas e particulares, né? A região sudeste, apesar de não estar mostrando nesse gráfico, ela se destaca no território nacional, pois desde 2008 a 2014 é a região que tem mais professores homens atuando na educação infantil. E agora, olhando mais a questão do Estado, o Estado possui, olhando uma relação entre seu número de professores homens e seu número geral, uma porcentagem de 3,8%, o que é um ganho porque a gente vê que ele tem um contexto maior do que o contexto nacional. Outro dado também que a gente pode ver nesse gráfico é o município do Rio. Como eu disse, é a maior rede da América Latina, mas ao mesmo tempo ele tem um papel de grande prestígio nessa relação, porque ele é mais da metade dos professores do estado do Rio de Janeiro. Então, né, ele tem um peso, esses professores do município. Então, olhando agora os dados mais específicos do município do Rio e principalmente dos professores que entraram nos concursos de 2010 e 2012. Eu consegui alguns dados relevantes e ao mesmo tempo questionadores nessa minha trajetória, dessa minha pesquisa. Por exemplo, essas minhas pesquisas foram todas aprovadas pelo INEP, pela faculdade e pela Prefeitura do Rio, mas quando eu chego no GRH, que é a Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura, eles me dão um dado de 97 professores homens, ou seja, 1,9% de professores atuando na rede. Mas quando eu vou nas CREs, eu queria esmiuçar esses dados. Nós temos 11 CREs, mas como que eles estão espalhados nessa maior rede? Então eu fui nas 11 CREs pesquisar. E nessas 11 CREs eu encontro diferentes sistemas de categorização desses professores. Tinha sistemas digitalizados, com filtro, e tinha uns que eu tinha que contar no papel mesmo. E eu encontro um número diferente, um número de 72 professores homens. E fica o questionamento, onde é que estão esses 20 professores? Né? Será que eles estão ocupando outros cargos? Será que tem algum buraco ou em alguma CRE ou no GRH? Aonde estão? Essas perguntas é difícil eu conseguir algumas respostas, mas são questionamentos que eu posso fazer não só na minha pesquisa, mas também para a rede. Né? Que estrutura é essa que nós temos? Um dado também que eu trago importante é que alguma CRE a gente não tem professor nenhum de educação infantil homem, que é a terceira CRE. Ao contrário da primeira e da quarta CRE, que nós temos um número que a gente pode dizer expressivo de 13 homens. Né? Mesmo não tratando do último concurso de 2005, nas 3 primeiras convocações foram chamados mais 1.600 professores. Só que do total desses 1.600, nós temos apenas 30 homens, que é outro dado alarmante. Né? E vai lembrar que além de ser uma minoria em vez e voz, né, que a gente não conta estudo, mas também eles são uma minoria em número, a terceira CRE continua sem professores homens, mesmo com a entrada desses novos professores em 2015. Então agora eu chego para apresentar a vocês as minhas vozes e as experiências, a minha docência masculina e os meus protagonistas. Né? A minha pesquisa se pautou fora do espaço escolar. Por quê? Eu acredito que o espaço escolar poderia impregnar ou contaminar, a gente pode dizer assim, as falas do nosso sujeito. Então a maioria das entrevistas foram realizadas fora do espaço escolar. O meu primeiro contato com os professores foram pelas redes sociais, pela rede social do Facebook, nas comunidades específicas. E nessas comunidades você precisa ou de uma aprovação de já um membro ou de alguma comprovação, de mandar um contra-cheque que comprove o seu cargo. Né? Desse nós conseguimos cerca de contato com 35 professores homens.
só que apenas 12 estavam dispostos a participar da pesquisa. E assim, dentro das desculpas eu tinha, eu já não estou mais na rede, eu estou ocupando outro cargo, eu mudei de rede, eu não quero dar entrevista, eu não quero falar dos meus anseios, das minhas preocupações, e assim a gente entende, né? Então eu comecei a partir do número de 12 professores homens, mas no movimento de bola de neve e tentando entender essa conjuntura, tentando entender tudo um panorama dessa rede, chegamos ao número de 15 professores homens, sendo 4 da primeira CRE, 3 da quarta CRE, 1 da quinta, 2 da sexta, 3 da oitava e 2 da nona CRE. E essa imagem é o resultado das minhas entrevistas. O que ele mostra? As palavras que estão mais em destaque, que estão maiores, são que foram mais ditas, né, durante as entrevistas. E as palavras que estão menores são as que foram menos ditas. E isso ajudou na constituição das minhas categorias de análise, né? Pensar que categorias eu ia analisar além do meu roteiro que foi utilizado. Então, voz, experiência e educação infantil da docência masculina carioca como protagonista. Então, são as 4 categorias de análise que eu usei nesse capítulo e que eu me aprofundei através das falas dos meus sujeitos. Da infância para a infância, histórias de pequeno, a formação e escolha pelo trabalho da educação infantil, onde eu abordo um pouco da história deles na educação infantil. Um dado que eu posso dizer, dos 15, apenas 8 fizeram educação infantil, mas em instituições particulares, filantrópicas ou de fundo de quintal. A questão da formação, eu percebo que não tem uma única formação, mas temos formações desses professores, com diferentes, conforme fala Kishimoto, uma formação híbrida. E a questão da escolha pelo trabalho infantil. Não só a escolha, mas como a escolha pela docência, né? A questão dos professores ao longo da educação, a entrada e as vivências na rede carioca, que eu falo um pouco do como é que foi eles falam um pouco desse percurso de entrada e dos diferentes caminhos que eles tomaram. Vai levar que grande parte dos meus professores foram agentes auxiliares de creche antes de se tornarem de fato os PEIs. No 4º capítulo Ser um Homem Feminino, fala sobre e da masculinidade e suas experiências, onde eu falo sobre as questões que envolvem o gênero e a masculinidade, né? E essas questões, eu trago um olhar pelo meu trabalho que eu não quero um olhar de denúncia, como muitos estudos que eu pesquisei. Eu quero que o meu trabalho, eu quero viver dessas situações um meio que eles ressignificam a sua vida e a sua prática. Então, eu tive um cuidado nas minhas análises que eu não queria mostrar assim, esses professores, homens, todos passaram por situações de desprestígio, de preconceito. Aliás, preconceito é uma palavra que eu não toco no meu estudo, pois ela é muito subjetiva e pode ter diferentes interpretações. Então, esse capítulo, eu trago diferentes meios que esse gênero e essa masculinidade são ressignificados nesse sujeito, na sua prática e no seu ser. E a minha última categoria de análise é a identidade docente, quem sou eu. Então, nesse foco agora eu vou falar um pouco sobre a questão de masculinidade e de gênero. Por que eu escolhi esse tópico? Porque as questões de gênero e de masculinidade estavam em todos os tópicos, passaram em todos os tópicos. Então eu achei mais fácil, para ter um panorama geral, eu contemplar esse aspecto do meu estudo. Falando sobre gênero, a historiadora norte-americana diz que o gênero se torna-se antes uma maneira de indicar construções sociais, ou seja, do que é ser homem e do que é ser mulher. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexual. Guacira Lopes-Louro, que é uma outra teórica que me ajudou a compreender essa trama envolvendo o gênero, ela fala que o conceito de gênero é plural, ele é multifacetado, ele é mutável, porque cada cultura nós temos uma percepção do que é ser homem e do que é ser mulher. Exemplo, numa mesma cultura, a gente pode ter diferentes percepções do que é ser homem e do que é ser mulher. E como meu foco é masculinidade, eu me parto dos conceitos de Connell, que diz que masculinidade é uma configuração de prática em torno da posição dos homens na estrutura das relações de gênero. Connell, assim como Guacira Lopes-Louro diz que a masculinidade é um conceito, é uma vivência mutável, que a gente pode dizer assim. E ele classifica em quatro tipos a masculinidade. A masculinidade hegemônica, a masculinidade subordinada, a masculinidade cúmplice e a masculinidade marginalizada. Então agora eu trago algumas falas e algumas ponderações de tudo que eu ouvi, né,
Vai lembrar que, pensando num olhar ético da pesquisa, nenhum professor ele vai ter as suas identidades reveladas, apesar de alguns ter falado assim, pode colocar meu nome, mas tem algumas siglas que fazem que a gente pode identificar eles nesse conjunto desses 15 professores homens, né? Então a fala do professor FD diz, então a primeira barreira estava em mim mesmo. Tanto que eu já contei aqui que quando eu fui informado dessa prova por uma amiga, que ela falou, vai lá trabalhar com criança. Eu mesmo já questionei, mas eu, homem, trabalhar com criança, trocar fralda, dar banho, essa barreira é social, não tem jeito. Todo mundo acha que cuidar de criança é uma função materna. É a mulher que faz isso. Então eu já cheguei na creche com esse bloqueio, sabe? Tipo, o que será que vão pensar? Eu sou homem, um monte de mulher. Mas em relação aos pais, assim, não tive muito problema com isso. Era mais uma questão minha, que aos poucos foi dissolvendo. O professor MV diz, a gente fabrica uma imagem, fabricação de um perfil, né? Quando você vê uma pessoa que não tem nada a ver com aquele perfil que você imagina. Então nessa questão a gente olha tantas questões dos estigmas que não são estigmas presentes na sociedade, mas estigmas presentes no seu próprio sujeito. As questões de masculinidade. Que homem é esse? Que homem é esse que está atuando na educação infantil? Eu parto de um conceito, um olhar que eu olho de um homem exótico. Ou seja, um homem que tem consciência do seu lugar, num ambiente que é predominantemente feminino, mas também ele ressignifica a sua masculinidade no seu fazer cotidiano. E a meu ver, ele não se enquadra, né, num tipo específico de uma masculinidade que Connell diz. Ele perpassa essas masculinidades, ele ressignifica esses conceitos. Agora trago uma outra questão, a fala também do professor MV, que diz: a associação que você faz do magistério, principalmente da educação infantil, à maternagem. Esse tipo de relação que é estabelecida historicamente e que ainda hoje a gente tem legislação e documentos que têm um indicativo oposto. Isso ainda permanece na cabeça das pessoas de tal maneira que é difícil ainda você tirar isso, né? Isso assim, no início eu tinha um pouco de dificuldade de ligar. E o professor dele: você convive, você sabe do que eu estou falando. Homem dá banho ou não dá banho? Até hoje tem isso. Homem faz isso ou não faz aquilo. Foi bem complicado. Passei os perrengues, mas eu consegui cair numa turma legal que me ajudou eu a construir e encontrar o meu ritmo. Pensando nessa questão da questão do feminino com a questão da educação infantil, eu trago uma reflexão de Eleomar Tambara, que ele diz que não tem só o processo de feminização do magistério, mas o processo de feminização, que é o processo da entrada das mulheres no magistério, e a feminilização, ou seja, é o ideário que é projetado na associação da docência com a maternagem, da maternagem com as mulheres. E pensando nessa maternar, nesse cuidar, que são o cuidar e educar, que é um binômio indissociável da educação infantil, eu trago a reflexão de Bandinter, que diz que maternar e cuidar não está específica a um gênero, mas sim ao ser humano. Né? Então, continuando a fala do professor G. O homem na creche, ele traz novidade, ele é novidade. Ele é tão afetivo quanto ela. Sabe ele brincar? Ele é forte. Eu pego às vezes e boto lá em cima, assim no meu braço. Assim, você é forte. E mais assim, mas também por uma questão assim de equilíbrio. Figura do homem, figura da mulher. Ou seja, uma sociedade ali dentro que o homem pode conversar, que o homem pode brincar, que o homem pode contar histórias, que pode brincar de faz de conta, que pode ser mãe, pode ser pai, pode fantasiar-se, pode propor um monte de coisas, sabe? Pode ser aceito pelo pai, pela mãe, enfim. E também eu penso na questão da relação entre esse professor e essas crianças, né? As crianças em si sempre têm um retorno muito bom. Tinha umas que falavam assim: eu tenho professor, você não tem. Assim, aí veio um contraponto. Para eles, essa referência masculina eu sempre percebi como muito positiva, principalmente para as meninas. Aquela coisa do tio que brinca com a gente, joga bola com a gente. Então, e essas falas, não só essas como outras, eu percebo que esses professores homens, eles vivem a sua masculinidade sem precisar feminilizar-se. Ou seja, eles vão de encontro com a teoria de Maria José Ávila e Maria Costa, que diz que quando um homem está dentro de um ambiente onde a maioria é mulher, ele tende a pegar trejeitos ou pegar aspectos dessa feminilidade. Então agora eu trago algumas situações que eu acho relevantes, né, também. O professor D que diz: uma nova turma começa agora. Tem mãe que não me aceita, tem mãe que me olha com o pé atrás, tem mãe que nem sabe o meu nome. Toda reunião que começa eu falo assim, no início do ano:
Vocês podem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, o que vocês estão aí fazendo com o professor homem. Vocês estão receosas, estão preocupadas com as filhas de vocês, com os filhos de vocês. Não tira a razão, dou toda a razão mesmo. Tem que ficar preocupada mesmo. Pode ficar preocupada comigo, porque eu quero provar a vocês que no final do ano essa preocupação foi em vão, que tudo vai melhorar. Aí elas falam, realmente isso mudou, esse conceito eu mudei com relação a você. E o professor B diz, sim, eu não sei, porque com o tempo você vai no início a sensação de estranhamento. O seu couro vai ficando grosso. Assim hoje, por mais que alguém me olhe com estranheza, para mim eu já tiro de letra. Mas é lógico que tem situações que desestabilizam, te tiram a certeza. E eu trago a questão de Gonçalo. E Gonçalo diz que chega um momento na carreira docente onde os professores assentam o pé no chão. E é nesse momento de assentar o pé no chão que eu vejo nos docentes, onde a gente ressignifica as situações e tentam contornar, eu posso dizer assim, contornar as suas vivências. Um dado também específico da minha pesquisa é que eu não posso confirmar que todos sofreram situações de estigma, de preconceito, de paradigma, das diferentes palavras que eles falam. Porque existe uma parte do meu estudo de alguns professores que afirmaram para mim que nunca passaram por isso, porque tinham pessoas aos seus lados, como a direção das escolas, que davam apoio nesse conceito. Então agora eu trago algumas considerações, né? Olhar como as questões de gênero e masculinidade permearam a vida desses sujeitos, rompem com as adjetivações e simbologia. Ou seja, da mulher como doce, como calma, como dócil, e o homem como bravo, o ruim, o rígido. E essas falas rompem com isso. E as histórias de vida desses sujeitos, eu olho, conforme Benjamin diz, pelas histórias dos vencidos. Pode ser um conceito muito abstrato.